A diretoria do Santos resolveu finalmente trabalhar, foi pro tudo ou nada e entregou o Santos à sua própria sorte. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, rapaziada. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, seguir a nossa página no Instagram, @camisa3oficial. Isso é de extrema importância para que nós possamos fazer com que o canal cresça cada vez mais e que nós possamos levar o Santos cada vez mais adiante, rapaziada, porque esse é o intuito desse canal, levar o Santos adiante. Fechou? Na noite de ontem, todos nós fomos surpreendidos com o anúncio do novo treinador do Santos. Kleber Xavier. Kleber Xavier, isso mesmo. Aquele que era o auxiliar do Tite até um tempo atrás. Muitos de vocês, nós, né, acostumamos ver o Kleber Xavier ao lado do Tite, principalmente na seleção. Então, nós temos muito a imagem do Kleber Xavier ao lado do Tite, ali no banco da seleção, ajudando o Tite na comissão técnica da seleção. E foi de uma surpresa muito grande, porque até então, todos os técnicos que o Santos tinha tentado no mercado, Tite, Sampaoli, Luiz Castro, Dorival, enfim, vários técnicos que o Santos negociou, recusaram o Santos. Tanto é que alguns desses técnicos, resolveram nem abrir negociações com o Santos. Então, o Santos ele estava à deriva. O Santos ele não sabia quem colocaria no comando técnico do Santos. Tanto é que o Sampaio ficou aí 3 jogos. Enfim, e aí, na noite de ontem, nós fomos surpreendidos com o anúncio da contratação do Kleber Xavier até o final da temporada, até o final desse ano de 2025, para dirigir o Santos no restante da temporada. E por que eu digo que a diretoria do Santos ela entregou o Santos à própria sorte? Porque trazer o Kleber Xavier vai ser uma espada de 2 gumes extremamente afiada. Vai ser um dos maiores 8 ou 80 da vida do Santos. Porque eu não vou aqui tecer críticas à contratação antes da hora. Porque é muito fácil ser engenheiro de obra pronta quando as coisas não estiverem dando certo. Então o Santos traz o Kleber Xavier, a coisa não anda, eu vim aqui e falei, tá vendo? Eu disse para não contratar, falei para não contratar. Então eu vou dar um tempo pro Kleber Xavier chegar, se adaptar ao clube e tentar colocar a filosofia de jogo dele nesse time do Santos para que esse time do Santos possa jogar bola. Então vai ser um 880 muito grande, porque o Kleber Xavier ele nunca trabalhou em nenhum clube, ele nunca foi técnico de nenhum clube. Clube grande, médio, pequeno, nunca foi. Sempre trabalhou com o Tite. Se eu não me engano, ele trabalhou com o Tite 24 anos da vida dele. Então é muito tempo, muito tempo. E o Kleber Xavier, ele bebeu de diferentes fontes do Tite, lá ele. Ele bebeu de diferentes fontes do Tite. Porque se ele já está com o Tite há 24 anos, ele... Aqui eu vou pegar 2 passagens que mais marcaram a vida do Tite, né? Que foi no Corinthians. Então, se ele está com o Tite há 24 anos, ele viu diferentes fases do Tite, né? Porque é bom a gente lembrar que o Tite, quando ele é campeão brasileiro em 2011 com o Corinthians, da Libertadores de 12 e do Mundial de 12, o Tite ele tinha a alcunha de retranqueiro. Ele tinha o vulgo de empatite. Porque o Corinthians era um time muito forte, muito consistente, de uma defesa muito forte, mas que não tinha tanta vocação ofensiva. Ganhava os jogos de 1-0, 2-0, 2-1. Às vezes, se o adversário era mais fraco, o Corinthians conseguia se impor um 3-0, um 3-1, enfim. E aí o Tite, ele sai do Corinthians depois de ter conquistado tudo o que conquistou. Ele tira um ano sabático, se não me engano, 2 anos sabático, um ano sabático. E ele volta para o Corinthians em 2015 e faz o Corinthians jogar um dos melhores futebols, ou... é isso mesmo, né? Um dos melhores futebols que eu, pelo menos, já vi desde que eu comecei a gostar de futebol aqui no Brasil. O Corinthians de 2015 é facilmente um dos melhores times que eu vi jogar aqui no Brasil. Se eu tivesse que fazer uma lista de 3 melhores times que eu vi jogar aqui no Brasil, Santos de 10, Flamengo de 19 e Corinthians de 2015. O Corinthians de 2015 jogou muita bola. O Corinthians de 2015 demonstrou uma diferença
principalmente por parte do Tite, muito grande. Um time que continuou muito consistente na defesa, mas que tinha uma vocação ofensiva extremamente interessante. E o Tite, ele consegue trazer isso para a seleção. O Tite, ele consegue replicar isso, principalmente naquele primeiro ciclo de seleção brasileira. Então, no primeiro jogo do Tite à frente da seleção, contra o Equador, lá em cima, lá no Morro, fora de casa, o Tite, ele fez a seleção mostrar uma diferença muito grande. A seleção brasileira tinha uma vocação ofensiva muito legal, muito bacana. Tanto é que, em determinados momentos, restaurou o gosto do torcedor brasileiro de assistir a seleção brasileira jogando. Então, o Kleber Xavier, ele bebeu de diferentes fontes do Tite. O Kleber Xavier, ele passou por diferentes fases com o Tite. Ele viu o Tite se reinventando. E isso pode ser muito bom para o próprio Kleber. E isso pode influenciar diretamente ao Santos. Porque eu tenho certeza que, trabalhando tanto tempo com o Tite e vindo agora para o Santos, o Kleber Xavier, ele vai tentar impor dentro do Santos a filosofia do próprio Tite. Eu não acho que no primeiro trabalho dele, o Kleber Xavier vai tentar fazer algo tão autoral. Vai tentar fazer um trabalho tão autoral a ponto de colocar o nome dele ali embaixo, caso o Santos consiga alguma coisa. Então, eu acho que vindo o Kleber Xavier e vindo o filho do Tite, junto com o Kleber Xavier, ele vai tentar implementar dentro do Santos a filosofia de jogo do Tite, né? Basta saber qual filosofia é essa que ele vai estar trazendo. Se é a filosofia de um time que vai segurar um pouco mais, um time que vai jogar um pouco mais retraído, de um time que não vai ser tão ofensivo, de um time que vai prezar ser mais forte na defesa para depois pensar no ataque, um time que vai jogar em transições, né? E a diretoria do Santos já falou desde o início do ano, não quer treinadores que joguem em transição. Querem treinadores que façam com que esse time do Santos ele possa ser protagonista, com que esse time do Santos ele possa ter vocação ofensiva. E certamente o Kleber Xavier, e aí eu já ouvi alguns relatos desde ontem, escutando informações da contratação dele, de que é um cara extremamente inteligente. Então, vindo para o Santos, sabendo o que é o Santos, tanto ele quanto o filho do Tite, e aí com certeza eles vão ter o auxílio do César Sampaio para darem um norte para eles, colocarem uma luz no trabalho deles, certamente ele sabe de que o Santos não pode jogar em transição, de que o Santos não pode ter mais um ano, mais uma vez, um futebol retraído, que o Santos ele precisa ser protagonista, de que o Santos ele precisa ter vocação ofensiva, obviamente que uma vocação ofensiva inteligente, e me deixa um tanto quanto animado essa contratação do Kleber, sabendo que foi um auxiliar que bebeu de uma fonte muito boa, de um grande técnico que é o Tite. Eu espero que a defesa do Santos seja extremamente favorecida. A fase defensiva do Santos seja extremamente favorecida com a vinda do Kleber Xavier. Porque se ele ficou tanto tempo com o Tite, certamente ele aprendeu que o Tite ele dá muita ênfase à parte defensiva. Nos trabalhos finais do Tite aí, no Corinthians, na seleção brasileira, o Tite deu uma ênfase muito boa na parte ofensiva, tanto é que o trabalho dele mudou da água para o vinho. Mas com certeza o Kleber Xavier ele vai dar uma atenção especial para a fase defensiva do Santos. E isso me deixa animado. E isso me deixa um pouco... Posso até estar sendo leviano aqui no que eu vou falar, mas um tanto quanto eufórico. Posso dizer? Não sei. Porque a maioria dos vídeos que eu já fiz aqui no canal é batendo na tecla de que a defesa do Santos está mal, de que a defesa do Santos está desguarnecida, de que a defesa do Santos ela não tem uma proteção, de que a dupla de volantes do Santos não consegue jogar, de que a dupla de volantes do Santos deixa um buraco no meio campo. E trabalhando com o Tite e nos trabalhos que o Tite fez, os times que o Tite dirigiu sempre tinham defesas fortes e meio campos consistentes. E eu espero que o Kleber Xavier ele possa trazer isso ao time do Santos. Isso pode ser o bônus da vinda do Kleber Xavier? Pode. Como eu falei, não vou criticar a contratação agora, não vou chegar aqui tecendo críticas, descendo o pau na diretoria do Santos, no Kleber Xavier. Mas como eu falei, é uma contratação de 880, uma espada de dois gumes. Tem os seus prós e tem os seus contras. E quais são esses contras?
Os contras é que o Kleber Xavier, como eu falei, ele nunca dirigiu um clube na vida dele. Ele sempre foi auxiliar do Tite. Ele chega em um momento do Santos, em uma situação do Santos extremamente desfavorável, em que o clube é uma bagunça na parte administrativa e o clube é uma bagunça na parte futebolística dentro do campo. Então, assim, o Santos é um conglomerado de situações ruins. O Santos é um conglomerado de quizumba. O santista, ele não tem um dia de paz. O Santos não tem um dia de paz, porque tá sempre acontecendo alguma coisa, né? Então o Kleber Xavier, ele chega em um momento extremamente desfavorável do Santos, em que ele vai ter pouco tempo para trabalhar esse time, em que ele vai ter pouco tempo para colocar a filosofia de jogo dele dentro desse time do Santos, fazer com que os jogadores absorvam a filosofia de jogo dele, porque o Santos já não vai ter mais aquele ato de uma semana que vinha tendo entre os jogos, né? O Santos começa o Campeonato Brasileiro jogando domingo, 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 domingo. Agora você já vai ter o jogo quarta, domingo, quinta, sábado, quinta, domingo. O Santos já joga quinta-feira contra o CRB, provavelmente ele vai estar à beira do campo. Depois já tem o jogo domingo contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Então o Kleber Xavier, ele vai ter pouco tempo para trabalhar esse time do Santos. E isso pode ser um contra muito grande. Trazer um auxiliar, que era auxiliar há pouco tempo, né? Depois ele sai da comissão do Tite e procura se estabelecer na carreira de técnico, e de fato o Santos dá esse voto de confiança para o Kleber Xavier. Então, trazer um cara que nunca trabalhou em um time grande, em um momento ruim do Santos, pode ser um grande tiro no pé da diretoria do Santos. Pode ser um grande tiro no pé. E aí, um ano que tinha tudo para ser um ano tranquilo, um ano que tinha tudo para ser, de fato, deveras um ano de surpresa, o Santos brigando ali por G6, por G4, com o time que fez, de repente, possa ser que, a partir dessa contratação do Kleber Xavier, possa ser que esse ano que tinha tudo para ser um ano tranquilo, seja um ano em que o santista vai ficar com a pulga atrás da orelha mais uma vez. Possa ser mais um ano desesperador para a torcida do Santos. A ver como essa contratação do Kleber Xavier, ela vai se desenrolar, né? E aí muita gente pode estar comparando o Kleber Xavier com o Paulo Turra. E a comparação, ela é válida, porque o Paulo Turra era assistente do Filipão e o Kleber Xavier era assistente do Tite. Só que tem uma diferença muito grande entre os dois. Primeiro que o Paulo Turra era assistente do Filipão. E os trabalhos do Filipão, os últimos trabalhos do Filipão, a maneira como o Filipão ele dirigia os clubes em que ele passou nos últimos anos, eu enxergo que não era a maneira ideal. Quem sou eu para falar do Filipão? O Filipão é multicampeão. Mas os últimos trabalhos que o Filipão fez, o futebol que o Filipão colocou os últimos clubes que ele dirigiu para jogar, acaba que influencia diretamente quem está perto dele. E isso aconteceu também com o Paulo Turra, não foi diferente. Então o Paulo Turra, ele chegou no Santos com uma proposta de fazer o Santos jogar de uma forma um pouco mais retraída. O Santos jogar de uma forma sem tantas vocações ofensivas. Então, na minha visão, existe uma diferença muito grande entre Paulo Turra e Kleber Xavier. O Kleber Xavier, ele trabalhou com o Tite 24 anos. Eu não sei nem se o Paulo Turra trabalhou esse tempo com o Filipão. Então, existe uma diferença, na minha maneira de ver, gritante entre o Paulo Turra e entre o Kleber Xavier. Kleber Xavier foi assistente do Tite na seleção, foi campeão mundial ao lado do Tite. Foi campeão brasileiro ao lado do Tite 2 vezes, 2011, 2017. Vai para 2 Copas com o Tite, então para mim tem uma diferença muito grande. E o Kleber Xavier, ele chega acompanhado do filho do Tite, que com certeza também bebeu da fonte do Tite, lá ele. Também absorveu muitos ensinamentos, muitas coisas que o Tite passou e que o Tite fazia no dia a dia ao longo dos anos. Então, eu sugiro para você, santista, esperar para ver essa contratação se desenrolar. Esperar para ver esse trabalho fluindo. Dar um tempo para o Kleber Xavier à frente do Santos. Porque é bom a gente lembrar que um trabalho ele não se desenrola de uma hora para outra. Um trabalho ele não acontece de uma hora para outra. Precisa esperar, precisa ter um tempo de adaptação. O Kleber Xavier precisa de um tempo para trabalhar. E o mais importante disso tudo, a diretoria do Santos, que aliás eu estou extremamente curioso
para saber quem trouxe o Kleber Xavier, se foi o CEO, se foi o presidente, se eles trabalharam em conjunto por essa contratação, ou se eles estavam em rumos opostos, rumos diferentes, e acabou que um deles dois conseguiu trazer o Kleber Xavier. Eu estou muito curioso para saber como é que essa contratação ela se desenrolou nos bastidores do Santos. Mas, acima de tudo, a diretoria do Santos ela precisa ter convicção a partir de agora. Trouxe o Kleber Xavier, dê tempo para ele trabalhar. Dê tempo para ele colocar as ideias dele nesse time do Santos, que é um time pobre de ideias. É um time que tem uma reserva técnica em alguns jogadores. Neymar, Roleiser, Bom Tempo, Soteldo, Tiquinho. O Barreal, que é um bom jogador também, mas que é pobre de ideias táticas. É pobre de movimentações. O time do Santos é um catado dentro do campo. Então a diretoria do Santos vai ter que dar tempo para o Kleber Xavier trabalhar. Eu, como já falei, não vou criticar a contratação agora. Eu vou esperar para ver o desenrolar dessa contratação, para ver o desenrolar do Santos dentro do campo. E aí sim, poder ter uma opinião mais forte em relação ao trabalho do Kleber Xavier. Poder criticar ou elogiar o trabalho que ele vem desenrolando, que ele vem fazendo à frente do Santos. Mas é isso, rapaziada. Agora esperar o desenrolar do trabalho, esperar o que pode acontecer nessa contratação do Kleber Xavier, mas de fato é uma contratação em que o Santos vai pro tudo ou nada. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Vamos torcer que essa contratação do Kleber Xavier ela dê muito certo à frente do Santos e que o Santos possa, de fato, engrenar na sequência aí da temporada. Fechou, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Quero pedir para vocês, mais uma vez, se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, comentar aqui o que vocês acham da contratação do Kleber Xavier como técnico do Santos e seguir a nossa página no Instagram, @camisa3oficial, para que a gente possa fazer o canal crescer cada vez mais e que nós possamos levar o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.